Você também já fez um planejamento e aí você planejou estudar na terça-feira e quando chegou na terça-feira você ficou, não tô muito afim de estudar isso? Comenta aqui embaixo pra eu saber se você também é assim. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre como fazer um planejamento sem fazer exatamente um cronograma. Eu sei que se planejar para estudar alguma coisa no dia seguinte é um pouco frustrante às vezes, porque a gente planeja estudar, sei lá, 3 capítulos e só estuda um, e isso vira uma bola de neve de arrependimento e frustração, e acaba que isso desmotiva a gente a estudar o resto que falta. Mas aí um belo dia eu assisti um vídeo sobre uma técnica chamada Revision Timetable. Eu vou deixar esse vídeo no fim do meu vídeo e o link na descrição também. Mas antes de começar a falar sobre essa técnica e como eu comecei a adotar ela no meu dia a dia de estudos, eu quero falar um pouco sobre qual é o problema de planejar o futuro. Então, de fazer um planejamento semanal, mensal, anual. E aí depois eu vou ensinar como fazer passo a passo uma revision timetable, ou então uma tabela, sem ser exatamente um cronograma de revisão e de estudos. Ok, então qual é o problema do planejamento semanal ou mensal? É a mesma coisa de se perguntar qual é o problema de planejar o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer semana que vem, e isso acaba engessando o seu cronograma e deixa você meio que refém dos seus imprevistos. Mas um outro problema do planejamento semanal é que geralmente você fica meio que refém da sua vontade, porque se você tem 3 assuntos e desses 3 você só gosta de um, é capaz de, se você colocar esses 2 assuntos que você não gosta pra estudar, sei lá, numa sexta-feira que você tá cansado, tem muito mais chances de você pular aquilo ali e acabar nem estudando e fazer outra coisa, e acaba que aquele tempo que você separou para estudar fica perdido. Fora que aquele assunto vai mesmo ser sua prioridade naquela semana, porque às vezes acontece da gente pegar um assunto meio difícil e aí acabar tendo tempo de só ver ele uma vez, porque o planejamento semanal só permite que ele apareça um dia da semana ali para ser estudado, e aí acaba que a gente só vai rever aquele assunto perto da prova, e às vezes ele não foi absorvido muito bem, e aí fica prejudicado o aprendizado. Então eu acho que esse é outro problema. O engessamento do planejamento semanal e essa falha aí de deixar você vulnerável a alguns imprevistos foi uma coisa que me fez abandonar aqueles planners, aquelas coisinhas que você tinha que passar horas e horas tentando planejar, e me fez passar um tempinho vivendo só na anarquia, o que foi muito ruim também. Então eu tinha que procurar uma técnica que me permitisse fazer um tipo de planejamento, mas não tão rígido quanto um planejamento semanal, quanto um cronograma, mas que também não me deixasse totalmente à vontade para procrastinar até os 45 do segundo tempo. Então eu comecei a adotar o Revision Timetable, que meio que se auto-organiza de acordo com o seu nível de retenção do assunto. Mas eu vou mostrar diretamente no Notion, que é onde eu faço essa tabela, que aí vai ficar mais fácil de você entender. Ok, essa é a minha tabela do Notion para as coisas da faculdade. Então, como você pode ver que tem um espaço para as minhas anotações, tem essa parte do Spaced Repetition que eu já vou falar, mas antes vamos logo para essa parte da tabela. Então, como é que funciona a Revision Timetable? A ideia, basicamente, é anotar os dias em que você viu aquele assunto. Então, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2 e suas complicações crônicas. Eu vi a primeira vez no dia 5/10 desse ano, e de acordo com o meu nível de retenção do assunto, eu marquei em amarelo, o que significa que foi mais ou menos. Eu sabia de algumas coisas, errei outras. E se esse nível de retenção tivesse sido pior, eu marcaria de vermelho, como tem aqui nessa parte de aleitamento materno, ó, no dia 18/10. E se fosse um assunto que eu absorvi bem desde o primeiro contato, eu marcaria de verde, como aqui em triagem neonatal no dia 24. Mas o pulo do gato da Revision Timetable, dessa tabela de cronograma, de planejamento meio não programado, é você ficar anotando as datas em que você reviu aquele assunto e ir marcando com a cor. Eu prefiro marcar com a cor, mas você pode marcar com emojis também, qual foi o seu nível de retenção. Mas aí, para fazer isso, você tem que adotar um outro estilo de estudo, que seria o Spaced Repetition, que é onde você faz uma revisão espaçada dos assuntos que você já viu, e aí vai poder fazer o seu planejamento em cima da sua curva de aprendizado. Então você vai focar naquilo que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, no dia 3 de novembro, foi a primeira vez que eu vi vacinas de pediatria, e eu coloquei vermelho e ainda coloquei esse emoji aqui para sinalizar que eu tinha ido muito mal vendo esse assunto, eu não tinha entendido muito bem. Então, esse seria um assunto que eu iria priorizar em detrimento, por exemplo, da triagem neonatal, que desde o primeiro contato eu já tinha ido muito bem. Então, você pode ver que triagem neonatal eu vi 2 vezes e vacinas eu vi 1, 2, 3. Só na terceira vez que veio ficar verdinho, na segunda vez que eu olhei, ainda estava meio vermelho, então não estava absorvendo direito. Então eu fui guiando esse planejamento de acordo com o meu nível de retenção da matéria. Mas para poder fazer isso e não só tirar da minha cabeça que dia eu ia estudar, eu usei a técnica de revisão espaçada, como eu falei. E ela funciona basicamente com a ideia de você espaçar suas revisões ao longo do tempo. Então se você pegar uma matéria e estudar no dia primeiro, você vai rever aquela matéria usando Active Recall, do jeito que eu expliquei nesse vídeo aqui. No dia depois,
uma semana depois, 15 dias depois e um mês depois, para dar tempo do seu conhecimento ser absorvido de uma maneira mais gradual e também para combater a curva do esquecimento, que é a perdição de todos nós, infelizmente. O que eu faço geralmente é usar o Anki, que já agenda as minhas revisões automaticamente, sem eu precisar estar mexendo aqui e ali, mas você também pode usar esse template de Spaced Repetition Battleground, que eu tenho no Notion, eu vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse. E a ideia desse template é te dizer em que data você deveria revisar um assunto que você viu numa data anterior. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui nessa primeira linha, deixa eu ver um assunto difícil de revisar. Hiponatremias. Vamos dizer que a primeira vez que eu estudei esse assunto tenha sido hoje. Então pronto, estudei esse assunto, coloquei aqui no Notion, quero saber quando vai ser a primeira vez que eu preciso revisar aquela matéria. Eu venho aqui e marco a primeira caixinha. Ó, viu que mudou aqui a data? Então amanhã eu já tenho que revisar sobre hiponatremias. E quando eu acabar de fazer essa revisão, eu volto aqui, coloco que eu já estou pronta para a segunda revisão, marco na caixinha de novo, e ele me diz novamente que dia eu tenho que fazer a minha segunda revisão e por aí vai. Quando eu estiver pronta para fazer a terceira, eu marco de novo essa caixinha. E quando eu já tiver feito as 3 revisões, pelo menos 3, quando o tempo tá muito corrido, 3 já dá conta. Aliás, uma revisão só já dá um boost considerável na sua absorção do conteúdo. Mas aqui nesse template, quando você tiver feito as 3 revisões, é só marcar aqui em tudo ok e ela some aqui da tabela. Se você não usa o Notion, eu aconselho ardentemente que você comece a usar. Mas se você já usou e não gostou, você também pode fazer essa mesma tabela no Google Drive. É só abrir uma planilha lá no Google Sheets ou então usar o Excel mesmo, mas eu aconselho que isso fique salvo na internet, na sua nuvem, para que você não perca e também para que você possa acompanhar depois todo o seu progresso bonitinho, sem ter medo de perder essa tabela um dia quando você estiver limpando os seus documentos. Usar essa técnica me ajudou muito no último semestre. Eu já tinha usado ela antes, mas eu só comecei a implementar ela verdadeiramente todo dia esse último semestre da faculdade. Me ajudou bastante, não só a saber como está o meu andamento, mas também me ajudou a definir as minhas prioridades. Aqui, marcando lá com a corzinha, vermelho, verde e amarelo, eu conseguia ver em quais matérias eu conseguia ver se eu estava indo mais ou menos bem ou então mal. E aí, as matérias em que eu estava indo mal, eu dava uma atenção maior, eu revisava mais uma vez, eu tentava ler por uma fonte diferente, porque talvez o meu entendimento estivesse prejudicado, e aí eu precisava voltar do começo, porque antes de você revisar alguma coisa, antes de você absorver, você precisa entender. E é isso, se você gostou desse vídeo, você provavelmente vai gostar de um também, onde eu explico como eu uso o Notion para fazer o Active Recall, eu vou deixar aqui em cima, mas não deixe de me dizer nos comentários se você também tem esse problema com o planejamento semanal. Não deixe de se inscrever, não esquece o like e eu vejo vocês semana que vem.